Bom dia, quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra está em Mateus capítulo 18, verso 1 a 14, onde os discípulos perguntam a Jesus quem deles serão o maior no reino dos céus. E Jesus pegou uma criança e botou entre eles e fez uma comparação que se os discípulos não fosse como uma criança, eles não herdariam o reino dos céus. Por que Jesus fez essa comparação? Porque os discípulos, acredito eu, que eles, por fazer a obra, está acompanhando Jesus, fazendo a obra, levando a palavra, levando o ID, eles acharam que eles ganhariam o reino dos céus e seria um maior do que o outro. Mas para o reino dos céus não há maior e nem menor, porque Deus não faz acepção de pessoas. E ele botou uma criança ao meio deles, ao redor deles, e disse assim: se vocês não tiverem o coração como uma criança, por que ele fez essa comparação, meus irmãos, a uma criança? Porque o coração de uma criança, a criança tem um coração genuíno. O coração de uma criança é puro, é inocente. E assim o Senhor quer que, independente de sermos adulto ou criança, que tenhamos um coração como o de uma criança. Puro, transparente, um coração sincero, um coração rendido. E no verso 10, o Senhor ainda diz assim: ai de vocês se não cuidarem dos meus pequenos, dos meus pequeninos. Ou seja, o Senhor Deus dá essa legalidade aos pais, aos seus, para que cuide de suas crianças, que zele das suas crianças. E assim também comparou no verso 12 também a um homem que cuida de suas ovelhas. Ou seja, se o Senhor dá a palavra para os seus, levar a palavra, independente que seja nenhuma igreja, que seja nenhum templo, que seja na internet, por onde seja, mas que cuide dos seus, cuide levando a palavra na meditação, cuide aconselhando aconselhamentos, cuidando de uma forma especial, porque tudo há um propósito do Senhor. Não é aleatoriamente a gente trazer a palavra, mas sim cuidar dos seus, cuidar daqueles que estão ouvindo, porque hoje em dia tem muita distração no mundo. No mundo há muita distração e no ouvir a palavra, muitos se renderão a Cristo Jesus. Esse é o foco, esse é o objetivo de levar a palavra para que os corações dos homens seja como de uma criança, rendido e puro como de uma criança, porque assim agrada ao Pai, assim agrada ao reino, assim agrada a Jesus, porque não é quem está trazendo a palavra, não é porque a gente traz a palavra que já tem os céus como garantia, mas que tem que ter um coração rendido, um coração puro e verdadeiro em Cristo Jesus e trazer a palavra com comprometimento. Muitas das vezes podem, meus irmãos, podem até dizer, tem muitas pessoas levando a palavra na internet, tem muitos pregadores, mas não. É a missão, é o compromisso, é o propósito do Senhor trazendo a palavra para que as pessoas ouçam de uma forma tranquila, uma forma transparente, e eu ouvir que o Senhor Jesus salva, porque não é a gente, quem salva é Jesus Cristo. E no verso 12, o Senhor fala desta forma: o que vocês acham se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desviar e se perder? O que ele fará? Não deixará as outras 99 e sairá pelos montes em busca da perdida? E se a encontrar, ele se alegra por causa dela, mais do que pelas outras 99 que não se perderam. Assim também a vontade do meu Pai é que não se perca nenhuma destes pequenos.
quando o Senhor fala, né, que nenhum se perca. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser adulto, que todos estejam debaixo da proteção, do cuidado, seja dos pais, seja de um autoridade responsável, seja de um pastor, de um discípulo, seja de quem for, mas que a gente venha abraçar com responsabilidade, levando a palavra, aconselhando, acompanhando, para que não se distraia, porque o mundo está cheio de distrações. E para as pessoas se desviarem, sair do propósito, é muito rápido. Então, o que o homem fez foi buscar a ovelha que se perdeu. E ele, quando a encontrou, ele ficou tão feliz. Ele ficou tão feliz. Então, a palavra compara quando um dos seus se desviam e que o pastor, que o pai, seja os seus responsáveis, que vai buscar, que aconselha, que acolhe e que ele retorna. Como a gente fica tão feliz, e Jesus também fica feliz. Deus fica feliz em o seu filho ter retornado à casa do Pai. Oh, meus irmãos, que sejamos este filho retido, que a gente não venha se distrair, que esse propósito para com o Senhor está alinhado num propósito, e que o Senhor Jesus não deixe a gente se distrair, que é o mundo aí fora, a gente não venha se distrair com o mundo aí fora, porque para tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Que o Senhor Jesus acompanhe. Fiquem com Deus. Que essa palavra seja um direcionamento para aqueles que estão fora do caminho do Senhor, que voltem, escutem a palavra e que voltem para os braços do Pai, que o Pai se alegra, que Jesus Cristo faz a obra. Fiquem todos com Deus. Senhor Jesus abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês.